Glória a Deus. Amém? Antes de assentar, diga para alguém assim: vencendo a guerra invisível. Amém? Vira para o outro irmão e fala: vencendo a guerra invisível. Glória a Deus. Se você já o fez, tome seu assento. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga meu Deus. Meu Deus. Efésios 6,12, se você não achou, dá para acompanhar aqui atrás de mim também, no telão. Diz assim: pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quem pode dizer amém? Eu não sei você, mas tem alguns versículos às vezes que eu fico intrigado com eles. Porque você vê que o versículo diz uma coisa, mas você acaba vivendo uma outra realidade que não é aquela que o versículo te apresenta. Esse particularmente é um versículo que por muito tempo eu fiquei assim intrigado, porque a gente fala tanto de batalha espiritual e eu acredito que por não entender o que é essa batalha, a gente não quer engajar nessa batalha. Por você não entender, algumas pessoas até temem quando se fala de demonologia, de principados e potestades, ela fala assim: é melhor não tocar, porque se não tocar ele não vai tocar em mim. É como se houvesse um certo medo, e eu acredito que até um desentendimento, uma compreensão, quando na realidade nós deveríamos saber o que essa palavra está dizendo. Porque depois de alguns anos servindo ao Senhor, eu percebo, irmãos, a batalha ela pode ser nos céus, mas o inimigo vai usar pessoas para tentar te provocar. Deixa você pensar um pouquinho nisso. Pensa bem, irmãos, nós sabemos, você não vai sair por daí amarrando principados e potestades e tudo, mas nós estamos falando aqui, se você ler o capítulo todo de Efésios 6, está falando de relacionamentos. Como que o pai trata o filho trata o pai trata a mãe trata o filho, e não vos provoqueis uns aos outros, e como que o empregado trata do empregador, e como que o empregador trabalha com o empregado. Depois entra nessa dinâmica de batalha espiritual. Então eu tenho que crer que quando o inimigo vai tentar nos perturbar ou nos atacar, ele vai usar quem? Pessoas. Aquela pessoa, e não é assim uma pessoa que você não conhece. Porque em Salmos é muito claro isso. Se fosse alguém que eu não conhecia, era fácil lidar, porque você não conhece a pessoa. Então se alguém que você não conhece fala algo de você ou fala mal de você, você fala assim. O problema é que na maioria das vezes o inimigo vai tentar usar quem? Família, irmãos de carne e sangue. Mesmo que a batalha não é contra a carne, mas é possível então que tanto ele quanto eu podemos dar uma brecha e naquele momento falar algo que não é algo que eu deveria falar se eu estivesse andando no Espírito. Quem está entendendo até aqui? Eu tive pensando nisso a semana inteira, irmãos, é algo que está no meu coração, e hoje eu tive um tempo para sentar e estar meditando nesses versículos, porque muitas vezes, e eu acredito que acontece, o Espírito Santo ele vai nos dando, o Espírito Santo ele não vai chegar e gritar no seu ouvido, ele vem como um incômodo. Então no começo você brigava, você discutia, vinha aquela sensação ruim. Isso era o Espírito Santo tentando falar: foi mal, é melhor você pedir perdão, não continue fazendo isso. Só que nós vivemos num mundo onde a gente ouve o quê? Você não pode ser bobo, você não pode ser tolo, você tem que defender o seu direito, você tem que fazer, você não pode levar desaforo para casa, e você ouve, mas nós nos esquecemos que nós devemos viver no quê? De uma forma de um outro reino.
4 amém. Eu sei que até o final está estreito hoje. Mas eu já estou preparado. Eu sei que não vai ter muito amém nessa mensagem. Porque o que eu quero tentar trazer para nós hoje aqui, irmãos, é a gente entender: Deus nos chamou sim para viver uma vida sobrenatural. Mas nós não podemos dar vazão à nossa carne, qualquer coisa estourar, e qualquer coisa ficar nervoso, e qualquer coisa quebrar as coisas, e qualquer coisa desviar por um minuto. Não é que você desvia, mas naquele minuto, se alguém olha para você naquela hora e fala: meu Deus. E isso, irmãos, todos nós passamos, porque é uma caminhada com Deus, é um dia a dia. Agora, o inimigo ele faz tanto para você pecar, e depois que você peca, ele tenta te condenar. Então eu já quero deixar claro, essa mensagem não é de condenação, mas é para nos libertar em nome de Jesus. É para a gente ficar ligado, para a gente entender que o Senhor espera assim que nós possamos dar a outra face, para que a gente possa viver o evangelho de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. E que se você vê ali, irmãos, quando você lê o Sermão do Monte, você fala: quem que vive assim? E se nós temos essa pergunta no nosso interior, é porque nós precisamos de mais crentes que vivem a palavra. Quem pode dizer amém? Então não temos de lutar contra carne e sangue, mas é possível que o marido vai falar algo que a esposa não gosta ou não entende. Aí ela fala algo naquele momento, parece que a luta é contra a carne e o sangue, mas hoje eu creio, irmãos, que o inimigo ele tenta o quê? Controlar um momento de fraqueza, e eu vou te dar alguns exemplos para você ver isso. E ele entra naquela hora para tentar machucar. Ele entra naquele momento para tentar ferir, porque o que a palavra de Deus diz? Todo reino, casa, família, cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Então nós vamos declarar que todo espírito de divisão, de separação, de contenda, de discórdia, de mal entendido vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Agora, olha só, deixa eu te dar uns exemplos para você entender melhor isso. Números 13, passagens conhecidas para você poder meditar com mais facilidade. Números 13, o relato dos espias. Números 13 diz no verso 25: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Agora olha só como que muda a declaração. Até aí estava tudo bem, glória a Deus, bênção, fomos lá, é promessa de Deus, o Senhor falou, mana leite e mel, aleluia, esse é o fruto, olha o tamanho da uva. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na parte montanhosa, os cananeus habitam junto ao mar ao longo do Jordão. E eles foram falando, no verso 30, olha só, Caleb, ele tenta interferir isso, por quê? Você vê que eles já estavam controlados por um principado. 12 espias, 12 príncipes do Senhor, um de cada tribo. Eles foram espionar a terra para ver como que eles iam tomar a terra, e não como que eles não iam tomar a terra. Quem pode dizer amém? Quando o Senhor te mostra algo, não é porque Ele não vai te dar. Quando o Senhor te mostra algo, é para que você saiba que nele, através dele e por ele, você vai conquistar essas vitórias. Então o fato de eles terem ido lá, não era para ir para lá para ficar incrédulo, era para ter ido para lá para falar assim: nós vamos conseguir vencer. Quem pode dizer amém? Agora você vê que pelo relatório, e por isso que eu comecei a entender essa semana, através dessa passagem em Efésios 6, você vê então que havia um principado, havia um domínio que só de eles verem aquilo, agora eles voltam para dar um relatório para mais de 1 milhão de pessoas, alguns dizem 2 milhões de pessoas, e por causa de um relatório de 10 pessoas. Olha
Olha só, irmãos, então como que entra, como que vem o ataque contra a nossa vida? Palavras. Aí eles disseram, mas o povo que habita lá é poderoso demais. Vimos os gigantes. Verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança. Por que em herança? Porque Deus prometeu. Certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram, você percebe, irmãos, os mesmos homens que subiram, 12 homens, de 12, eles viram a mesma coisa. 2 viram a possibilidade de vitória, de avançar, de progredir, de trazer ordem onde havia desordem. 10 viram o contrário. Quem está entendendo, diga amém. Agora, por causa da posição que eles tinham, eles envenenaram todo um povo. E isso se torna mais sério ainda, irmãos, se a visão dos líderes, se a visão porque eu entendo que as 12 tribos, eu poderia ministrar e falar sobre 12 igrejas, 12 ministérios. Dependendo da forma que eles enxergam o líder, a cobertura espiritual, o povo que está embaixo daquela cobertura vai ter o reflexo disso que o líder falou. Quem pode dizer amém? Por isso que quando você está embaixo de uma cobertura de jugo, de fardo, de opressão, de tristeza, de pobreza, você anda embaixo disso, porque essa é a palavra. Mas da mesma forma, se você anda embaixo de uma palavra profética, uma palavra revelada, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de avançar, uma palavra de prosperar, você vai viver também essa palavra se você está embaixo dessa cobertura. Quem pode dizer amém por isso? Eles falaram, 10 pessoas em concordância, um olhando para o outro, Caleb e Josué, não aceitando aquela declaração. Porém os homens que subiram com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Então diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra devora os seus moradores. Todo o povo que vimos ali não são homens de grande estatura. Irmão, pensa bem, imagina isso agora. Eu imagino eles do topo de um monte, a multidão embaixo. Eles falam: vocês não estão entendendo, gente. O povo é tão grande, tão ruim, que ele come. Eles são canibais. Imagina você, para entrar numa cidade onde eles falam assim: ó, se fosse você, eu não ia lá não. Quem que já fez as viagens missionárias aqui? Tem gente que nem quer levantar a mão, mas eu tenho certeza, sem conversar com ninguém, que vocês ouviram muitas coisas. Você tem certeza que você vai? Irmão, só isso já é o suficiente já. Agora, se a pessoa dá lugar àquilo que ela ouve, da onde que veio isso que está tentando impedir a obra de crescer? Do céu que não foi. Quem pode dizer amém? Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por isso que nós temos que ter uma casca. Eu falo isso em inglês, não sei se em português vai soar bem, mas é uma casca grossa, aonde a igreja não é dodói. Porque senão qualquer palavra que sai e você não entende, você vai falar assim: ele está falando para mim. Quem está entendendo, irmãos? Nós temos que entender no nosso espírito. A revelação tem que ser no nosso espírito, porque aí sim vem para a nossa mente e traz transformação. Eu estou casado há 18 anos, irmãos. E o que é o casamento? Se você não entender que é o quê? Tem horas que é uma negociação, tem horas que você tem que falar: você falou isso, você entendeu isso? Não, mas é isso que você falou. Em vez de você brigar e ir logo para os extremos, porque vão ter momentos que você não vai entender, vai ter momentos que você vai estar cansado, vai ter momentos que você vai ver algo e você não vai conseguir enxergar além daquele obstáculo. Então, irmãos, o que que nos falta? Então não é entrar na presença de Deus e sair, mas permanecer na presença de Deus. Estar envolvido na presença de Deus, andar em espírito e não na carne. Quem pode dizer amém?
Porque se eu ando na carne, constantemente eu vou estar achando que os outros querem o meu mal, que eles não querem o meu bem, que eles querem me machucar, que eles querem me ferir. Aí eu não vou levar desaforo para casa. Quem está entendendo? Então, irmãos, o nosso alvo é o quê? Nos parecermos mais com Cristo. Como que isso vai acontecer se eu não quero nem ir para a cruz? Tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Ele, o estilo de vida que Ele tem para nós. Está vendo? Não tem muito amém hoje, tudo bem. O que foi afetando, irmãos? Eu tenho certeza que esse relatório, ele veio com uma influência maligna. Quando você quer fazer algo que o Senhor colocou no seu coração e vem um relatório que tenta te paralisar, da onde você acha que veio isso? Agora, eu quero enfatizar isso porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa que trouxe o relatório, mas eu tenho que crer que aquela pessoa, naquele momento, ela foi usada pelo inimigo. Por que então a luta não é contra a carne e o sangue? Porque não vai adiantar eu bater na pessoa. Mas entender que naquele momento específico também não vai adiantar eu falar para ela ou para ele que ela é um instrumento do mal. Não vai adiantar você chegar e falar para o seu marido: você é do inferno mesmo. Mas o que nós temos que entender e identificar, irmãos, porque tanto pode ter sido ele, mas você também pode cair no mesmo erro. Porque você vê que eles voltaram de 40 dias, eles espionaram, eles compartilharam, eles falaram. Aí eles falam dos gigantes, aí eles falam a visão que eles tiveram. Nós vimos ali os gigantes, os descendentes de Enaco e da raça gigante. Éramos aos nossos próprios olhos, imagina um príncipe falando isso, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhes parecíamos. Agora olha só o seguinte, que terrível. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra o pastor Moisés e o copastor Arão. Quem pode dizer amém? Amém. Foi um ataque do inferno ou não foi? Quem que Deus usou? Não, quem que o diabo usou? 10 espias. Príncipes. Eu estou traçando isso só para você ver, irmãos, como não vai. Então não é uma luta que você vai sentir. Eu não quero nem saber de batalha espiritual. Irmãos, a minha sugestão hoje é que a gente possa se envolver com batalhas mesmo. E que a gente saiba que não é contra o filho, ou a filha, ou a sogra, ou o sogro, ou o tio, ou a tia, ou o irmão, ou a irmã. Mas a nossa luta é contra principados e potestades que não querem que você avance nas coisas de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Essa é a nossa luta. Porque quando isso acontece, irmãos, o que vai acontecer? Você não vai entrar numa conversa já pronto para brigar. Pode perceber, tem conversas que, se você não tomar cuidado, vira guerra. Porque a sensação que dá, a pessoa já está pronta para dar uma. Da onde que vem isso, irmãos? Eu tenho que crer que são principados e potestades nas regiões celestes, que estão tentando controlar. Pensa bem, se ele teve como falar com Eva, para tentar distorcer a palavra, para se rebelar contra Deus. Quem está me entendendo? Diga amém. Deixa eu te dar outro exemplo. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verso 4. Passagem conhecida também. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Você já sabe, o nome Golias significa cativeiro. Tinha 6 côvados, 1 palmo de altura, trazia na cabeça capacete de bronze, vestia uma couraça descameada de bronze, cujo peso era 5.000 siclos, trazia grevas de bronze nas pernas, dardo de bronze entre os ombros, haste na sua lança, era como o eixo de um tear, ponta de ferro, lança pesava 600 siclos. Diante dele ia o escudeiro, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe, olha o que ele fala: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim,
Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas foi carne e sangue que trouxe uma mensagem do inferno. Quem está entendendo? Golias queria colocar o povo embaixo de um cativeiro. Ele não queria só o homem que lutasse, nem a sua família. Ele queria que o homem fosse responsável pela vida de todos. Quem pode dizer amém? É tão tremendo que lá atrás Golias pede um homem, e no Novo Testamento Deus fala: eu vou te dar um homem, e o nome dele é Jesus Cristo. E o mais tremendo é que ele perde para ganhar. Ele entrega. É tão tremendo quando você vê isso, que a morte não podia matar Jesus, ele teve que entregar a sua vida para a morte. Quem pode dizer amém? Ou seja, se ele não se entregasse, ele ficaria na cruz. Ele escolheu entregar, porque o inimigo pensou: agora terminou. E mal sabia ele que só estava começando. Quem pode dizer amém, irmãos? Você vê que o povo parou, o povo ficou amedrontado. Se você continuar lendo a história, por 40 dias, de manhã e à tarde, ele fez a mesma coisa. Foram 80 insultos. Sabe aquela pessoa que você fala assim: ai, se eu pudesse, eu nunca mais veria aquela pessoa. É essa pessoa, irmão. Ela pode não saber e não vai ajudar nada você falar para ela: você é um usado do capeta. Não vai adiantar. Quem está entendendo? Mas é o fato de você entender. Então a minha luta não é contra a carne e o sangue. E tem pessoas que vão dar mais lugar do que outros, principalmente se ela não tiver um conhecimento do Senhor. Mas até as pessoas que conhecem a verdade, irmãos, como é que fala em português? Oh my God. Elas podem correr esse risco, sujeitas. Quem pode dizer amém? Pastor, isso é bíblico? Irmão, se Pedro teve a revelação que Cristo era o Filho do Deus vivo, e Jesus fala: não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Aí Jesus vai falando e vai desenrolando a história, e ele fala que ia ser crucificado. O que Pedro fala? Não, para a cruz o Senhor não vai. Foi ou não foi? O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Irmão, se Pedro, que andava com Jesus encarnado, ouviu o Satanás, coitado de nós. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Agora, pensa bem, se Pedro fosse brasileiro. Não, vamos abrir só, já imagina. Se Pedro fosse brasileiro, o que ele ia falar? Não sigo mais a Jesus também. Porque ele ia ficar de mal, ele ia procurar outro Jesus, ele ia ir para outra igreja, ele ia deixar os 11, ou melhor, ele não ia deixar os 11, ele ia ficar ligando para os 11. Não acredito que você vai seguir ele. Ele falou que eu sou o Satanás. Facebook. E o povo curtindo. Quem está entendendo, gente? Isso é para nós. Eu creio que o Senhor está desarmando algo hoje aqui, irmãos. O Senhor, eu não estou falando isso não para te colocar para baixo, porque eu me incluo nisso, irmãos. O que eu quero trazer é que a gente possa entender e parar de cair, de perder e de estourar e de passar aquele purgatório evangélico depois. Porque aí começa: é por isso que eu estou com essa dor, tá vendo, eu estourei, eu xinguei mesmo, eu já ouvi isso, pastor, eu xinguei. Pastor, ora por mim, eu estou em pecado, falei, não aguentei.
Então, irmãos, o que é? A nossa luta não é contra carne e sangue. Você vê que Jesus repreende e ele continua. Ele não ficou todos os dias trazendo aquilo à memória. Pedro, Pedro, mas você é um fariseu. Ele não ficou trazendo. O que é então que nós temos que aprender, irmãos? Bateu, resolveu, continua vivendo. Já pensou que bênção seria, irmãos, nosso casamento, se a gente conseguisse resolver o problema daquele momento, ao invés de trazer o problema de 20 anos atrás? E lembrar do que sua sogra falou? Porque o problema quando estoura não é o problema, é o que já aconteceu. É assim ou não é, gente? Eu sei, se não dá para falar porque a sogra está do lado, pisca. Fala, Mas o problema é, irmãos, e às vezes, aí que vem aquela reação, tipo, como que pode? Eu só falei isso, olha a reação que ele teve. Então não foi por causa daquilo só, foi uma somatória de todas as vezes que você não abaixou a tampa da privada. Foi a somatória de por que você não põe o papel para cair por cima em vez de cair por baixo. É incrível, irmãos, porque tem coisas do casamento que a gente pensa que não irrita, mas irrita. Eu particularmente, só para você se identificar comigo, eu sei que se identifica comigo, mas mais ainda, uma coisa que eu tenho pavor é quando alguém toma água. Não sei explicar, irmãos, eu tenho pavor disso. Quando a pessoa toma água, sabe, no meio da noite, e em vez de jogar água fora, deixa metade no copo. Eu falo para os meus filhos, eu falo para minha mulher, eu falo, por que, gente? Por que é difícil chegar e jogar fora a água? Outra coisa que eu tenho pavor porque eu vejo a hora do dia no micro-ondas. Quando alguém usa o micro-ondas e deixa 15 segundos. Eu não aguento. Por que não apertar o botão para limpar? Glória a Deus. Tem mais gente então que não gosta. Sério, às vezes acordo no meio da noite e olho lá no micro-ondas, 13 segundos. Não acredito, 13 segundos. O que custava limpar e deixar o horário que eu vejo, o relógio? Então, quando vem, é a somatória de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E irmãos, se você não tiver e não crescer a tal ponto de poder compartilhar dessas coisas, como que o casamento vai crescer? Pensa bem, se você não pode falar, ela não pode falar, porque se os dois falarem, já sai na mão. Como? Porque o que acaba com o casamento é o quê? Exatamente a falta de comunicação, porque chega uma hora que você fala assim, nem vou falar mais nada. Quando na realidade a gente deveria, não estou falando que é fácil, mas a gente deveria saber, vamos sentar e falar sobre isso, só isso. Eu não estou falando mais nada, é só sobre isso. Por que você deixou a luz ligada do carro? E agora não tem bateria? Só isso. Não precisa lembrar do que eu fiz há 17 anos atrás. O inimigo pega situações assim e vai destruindo, separando, dividindo, e a gente não entende por quê. Deixa eu te dar um outro exemplo, 1 Reis 19, porque você vê que Davi, só para fechar esse pensamento, você vê que para Saul e os seus homens foi uma reação. Quando Davi ouviu a primeira vez, ele já não aceitou aquela palavra. Porque ele entendeu, peraí, quem que esse cara grandão está pensando que ele é para afrontar o meu Deus? Olha só, então a afronta não era sobre o povo ali, a afronta era, e quando nós aprendemos isso, a afronta é ao Senhor, a gente não aceita, a gente segura a nossa posição em Deus, irmãos. Quem pode dizer amém? Outro exemplo, 1 Reis 19. 1 Reis 19, a gente já viu esse cara tremendamente usado por Deus, Elias. Imagina alguém que manda descer fogo do céu e o fogo cai.
que a palavra diz no verso 1 Reis 19, verso 1? Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas, né? Porque Acabe mesmo não ia fazer nada, então ele vai chorar para a esposa. E eu vou dar só um parênteses aqui. Irmãos, Jezabel só é Jezabel porque Acabe é do jeito que é. Ele não assume a sua posição de autoridade, aí ele vai chorar para Jezabel para ela fazer o que ele deve fazer. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Acho que vai precisar trocar a bateria. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Irmãos, pensa bem, um cara que mata 850 profetas com medo de uma mulher. Foi usada pelo inferno ou não foi? Teve um peso espiritual, teve um principado por detrás daquilo. Ela queria matar uma voz profética. Agora nós temos que levar em consideração o quê? Ele passou 3 anos e meio vivendo de milagre, ele passou 3 anos e meio vendo a provisão, vendo o azeite da botija, vendo a farinha multiplicar. Obrigado. Ele vai, ele ora, ele repara o altar, ele clama, cai fogo do céu, consome o holocausto, ele ora mais 7 vezes, vem a chuva. Irmãos, ele estava cansado, o inimigo veio numa hora que ele estava cansado, o inimigo veio numa hora que ele abaixou a guarda, e naquela hora entrou aquela seta, que veio através de uma ameaça que nem aconteceu. Porque ele deixa claro aqui, irmãos, a ênfase é essa: até amanhã, assim me façam os deuses. Ele não acreditava nos outros deuses. E outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quem está entendendo, diga amém. Foi envenenada pelo inferno, porque queria parar a vida de um homem de Deus. E eu sinto, irmãos, que tem pessoas aqui nessa noite, porque eu orei para isso. O Senhor traz nessa noite pessoas que estão sendo influenciadas, amarradas, amarguradas sob o ataque de palavras, situações que têm te aprisionado. Eu quero declarar que nessa noite você vai sair daqui livre, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Ele abaixou, ele estava cansado, irmãos. E às vezes você está cansado e você ouve algo, uma ameaça. Não precisa nem acontecer, é uma ameaça. Quem está entendendo, diga amém. Então, de que forma que o ataque vem? De que forma que o ataque vem? Relacionamentos, situações. Por isso que não é contra a carne e o sangue, porque se for contra a carne e o sangue, aí eu vou ficar com raiva da pessoa. Mas quando eu entendo que é tanto ela como eu posso abrir uma brecha, o inimigo não vai perder tempo, ele vai fazer porque ele quer machucar, ele quer separar, ele quer dividir. Agora vamos para Provérbios 18. Eu vou estar lendo do 19 ao 21, mas eu queria ler do 21 ao 19. Eu vou ler ao contrário para você ver, entender. Provérbios 18, 21. E ali também, vai voltando, tá? A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Só 2 coisas, não tem a terceira: ou é morte ou é vida, e sai da língua, sai da sua palavra. E em seguida coloca que aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então aquilo que eu falo vai produzir ou vida ou morte, vai ter colheita. 20, do fruto da boca do homem, do fruto da boca do homem. Diga isso, do fruto da boca do homem. Se farta o seu ventre. Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Você vê então, irmãos, que não é só um fruto, é uma colheita inteira. Então o que eu falo para os meus filhos eu vou colher. O que eu falo para minha mulher eu vou colher. O que ela fala para mim ela vai colher. O que eu falo para os meus irmãos eu vou colher. O que eles falam para mim eles vão colher.
É uma plantação e colheita, plantação e colheita, plantação e colheita. Tão louco, irmãos, que tem gente que já está começando a pedir perdão já. Porque tudo o que eu falar vai produzir uma colheita. E o diabo quer que você tenha a colheita que você não quer ter. Então ele te provoca para que você fale o que você não quer, para que depois você colha o que você não esperava. Fala, vai, fala. Isso, fala mesmo. Não, fala. Fala. Ele fica te provocando. Você estoura, a pessoa estoura, aí começa. Aí vira uma briga de foice. Palavras, para ver que palavra que vai machucar mais. Irmãos, acredite, na hora que isso acontece, elas machucam mesmo. Por que eu quis ir ao contrário? Para você entender a morte e a vida, o poder da língua, o fruto. Agora olha o 19, que é o primeiro verso. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Como que o seu irmão ofende? Com palavras. Quem está entendendo? Diga amém. Eu conheci uma moça, cantava, louvava, tinha uma voz tremenda. Ela me falou isso. Até o dia que chegaram para ela assim: por que você põe essas roupas? Você parece uma melancia. Está querendo se aparecer? Nunca mais cantou. Palavras. Agora, de repente, a pessoa estava querendo falar para ela, ela não podia ter falado de um outro jeito. Para que falar de um jeito que, além de falar, ela machuca? É o problema da irmã de Moisés, né? Falar com quem ele casou é uma coisa. Moisés, eu acho que foi mal casar com ela, não teria casado. Mas aí ela vai e fala assim: porventura falou Deus só pela sua boca? Esse que é o problema, irmãos. A gente não sabe onde parar. Porque uma vez que você começa a falar, eu tenho essa convicção, irmão, se ela tivesse só falado assim: Moisés, foi mal. Você casou com ela, e a gente sabe, Moisés teve problema de casamento mesmo. Teve. Então não estava falando nada demais. Mas aí ela vai além e fala assim: mas só você que é homem de Deus, então? Aí ela vai contra o Senhor, pega a lepra, paralisa todo mundo, 7 dias fora do arraial. Até que Moisés pede perdão pelo que ela falou. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu falo com temor do Senhor porque não é fácil. Mas eu entendo e creio que a igreja, nós, igreja, precisamos crescer. Porque senão você se ofende no banco, você se ofende, e eu falo como alguém que se ofende fácil. Você se ofende no aeroporto, você se ofende no mercado, você se ofende com qualquer situação. Irmãos, como que você vai dar um bom testemunho se você sempre se ofende com todo mundo, com tudo e com todos, e você acha que você está contra o mundo ou o mundo contra você? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Agora, para nós a gente não consegue alcançar isso porque a nossa cidade não tem muros em volta. Mas imagina lá em Jerusalém, quem foi lá viu as cidades fortificadas com muralhas em volta. Ele estava comparando isso. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar, de ganhar ele de volta, do que uma cidade fortificada. As contendas são como os ferrolhos de um castelo, o trinco de um castelo, que é desse tamanho, irmãos. Você tem que segurar com as duas mãos para abrir uma porta. Olha isso, o irmão ofendido, como que ele se ofende então? Com palavras, morte e vida, que foi falada contra quem? Contra o irmão. Todos nós podemos cometer esse erro. É tipo assim, eu vejo os intercessores, eles estão orando, por quê? Porque eles querem que você aceite essa palavra também. Mas já pensou chegar para o intercessor e falar assim: ô irmão, pelo amor de Deus, hein? Parecia que você estava dormindo no seu posto. Você acha que ele vai querer orar de novo, irmão? Então, o jeito que se fala, a forma que se fala, nós vamos ter que voltar para a palavra, que se eu for falar vai ter que ser de um jeito que seja bíblico. Não de um jeito que o meu irmão vai ficar ofendido.
Porque o irmão ofendido é difícil de se conquistar. Quem pode dizer amém? Deixa eu ler para vocês, eu achei fantástico isso aqui. Tiago 3, eu vou estar lendo na Bíblia a mensagem. Olha que tremendo isso, irmãos. Tiago 3, verso 1. Não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. O freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Então ele está comparando o quê? O freio na boca, o que segura a língua é o que vira o cavalo para onde ele quer. Com toda aquela força, e irmãos, as poucas vezes que eu tentei andar a cavalo foram trágicas. Então eu sei o que é isso. Aquela monstruosidade, e o cavalo era forte. A primeira ele disparou, foi na direção da cerca, parou em cima, eu quase vou pela cerca. A segunda eu fui montar, e quando eu segurei na sela, que eu pus o pé para subir, eu acho que eu apertei demais a barriga dele. Meu Deus, irmãos. A Jéssica era pequenininha, ela ficou olhando assim, e o cavalo, eles falam buckle lá nos Estados Unidos, e o cavalo pulando, e parecia aquelas coisas de como é que chama? Rodeio. E eu pensando, como que eu vou sair do cavalo sem ele me dar um chute na cara? Essa era a minha mentalidade. Aí chegou uma hora que ele pulou, eu bati a mão assim na sela e consegui sair do lado. Falei, nunca mais. O que ele traz ali? A força dessa monstruosidade é controlada por aquilo que coloca na boca dele. Imagina um navio, um cruzeiro, com um pequeno leme. Você consegue mudar o curso. O que o Senhor está querendo dizer então? Com a minha língua eu posso mudar a direção da minha vida. Quem pode dizer amém? Eu quero declarar, irmão, você não está feliz do jeito que está a sua vida? A partir de hoje comece a mudar a direção que a sua língua vai. Comece a liberar vida e não morte, prosperidade e não pobreza, saúde e não enfermidade. Comece a substituir tudo o que você falou que estava errado. Se arrependa diante de Deus e fala, Senhor, eu vou começar a liberar outra coisa, porque eu não estou feliz do jeito que está. Amém. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusão sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de se assustar. Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Já pensou nisso, irmão? Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra. Uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus nosso Pai. Com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Essa é a mensagem. E lendo isso eu pensei num outro leque que gostaria de abrir. Por isso que você vê que a primeira coisa que muda na descida do Espírito Santo é o quê? A língua. E viram línguas repartidas como que de fogo. Irmãos, a nossa linguagem precisa ser queimada pelo Senhor. Não é só o orar em línguas, não. É o jeito de a gente falar, mudar.
o jeito de conversar com os filhos mudar. Eu acho engraçado, a minha mais velha vai fazer 12, e é incrível que a gente sempre ouviu, lá nos Estados Unidos tem muito disso. Tinha a época que eles chamavam Terrible Twos, que eram o ano 2 terrível. Aí eu olho para trás, a gente não teve. Aí depois falava, não, quando chegar com 5 anos você vai ver. A gente não teve. Aí falava, você vai ver quando tiver 8. A gente também não teve. Mas é porque não tem 12 ainda. Não teve e não vamos ter. Porque vai muito do jeito que tanto eu como o Silmara conversamos com eles. Eles entendem o valor que eles têm, eles entendem o valor individual, eles entendem o valor de uma família. Agora, pensa bem, tem momentos, irmãos, com tudo isso, há não muito tempo atrás o Kendrick fala assim, olha só, como que o inimigo tenta falar até através de uma criança, e é naquela hora que você tem que corrigir. Ele vira para a irmã do meio e fala assim, eu não sei nem por que você nasceu. Eu queria pegar ele com a cinta. Eu ouvi, ela ouviu, ela já olhou para mim chorando. Falei, Kendrick, vem aqui agora. Agora. Quando eu falo vem aqui agora, irmãos, ele abaixa na hora. Ele pode estar fazendo o que for, ele já vem assim. Onde você aprendeu isso, rapaz? Olha para mim. Olha para mim, senão eu não vou falar. Olha para mim. Aí ele... Ela é sua irmã. Não existe relacionamento tão próximo como irmão e irmã. Você está entendendo? Começou a chorar. E ela olhando. Eu falei, você vai pedir perdão para ela. E eu vi que ele não queria. Aí ele falou que foi na escola. Aí começou a vir um monte de coisa. Mas coisas, irmãos, que tem que resolver naquela hora. Coisas que você percebe. Quem pode dizer amém? Amém. Foi, pediu perdão, são amigos. Eu perguntei para a Bela e pergunto de tempo em tempo, você perdoou aquilo? Você entendeu que foi naquele momento, foi algo que o inimigo queria te machucar. Ele quer você, ele ama você como eu amo você, e todos nós amamos você, e você é bem-vinda nessa família, sim. Porque você só destrói uma palavra como essa com palavra. Não é de falar assim, ele não queria, não, ele não quis dizer isso. Não, ele não quis dizer, mas ele disse. Mas eu quero dizer que nós programamos e planejamos e oramos para que você viesse. Não pode deixar, irmãos. Porque se você deixa no coração da criança, cria um rombo. Quem pode dizer amém? Amém. Não vai dar tempo de entrar na segunda parte. Vou deixar para um outro dia. Deixa eu fechar essa parte então. O que fazer? Deixa eu te dar aqui alguns conselhos, se eu posso dizer assim. O que fazer? Primeiro lugar, reconhecer. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aqui eu posso falar porque eu tenho relacionamentos e eu tenho dos dois lados. Para algumas pessoas ela pede perdão fácil. Para outras a pessoa não pede. Mas a palavra diz que se você encobre a transgressão, não reconhece o seu erro, você não prospera. Então não vale a pena, irmãos, você ficar guardando algo que está impedindo a sua vida de progredir. Quem pode dizer amém? Amém? Pensa bem se a raiz disso não é soberba. De não querer reconhecer porque achar que eu nunca erro. Errei. Agora, claro que existem as linguagens de perdão, que aí já dá para ir mais umas 3 horas falando disso. Porque são 5 linguagens fora os dialetos. Tem pessoa que você fala, me perdoa, não adianta. Você tem que chegar para ela e reconhecer por que você está pedindo perdão. Porque ela quer saber que você se arrependeu daquilo especificamente.
Tem pessoas que só perdoam se dá presente. Tem pessoas que você fala, me perdoa. A pessoa, ok, perdoa. Então, são linguagens diferentes, irmão. Olha quanta coisa que a gente tem para crescer, porque não é só o fato de, não, ele tem que aguentar e tal. Não é só o fato da pessoa entender que a luta não é contra carne e sangue, mas eu também dar um bom testemunho para que eu não machuque a pessoa. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, em primeiro lugar, reconhecer. Diga isso, reconhecer. Segundo lugar, eu ia falar sobre isso, sobre o profeta, lembra? Ele viu o Senhor, viu os anjos dizendo santo, 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 o céu se abriu, Isaías, né? Aí ele reconhece que eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece, o temor veio porque ele viu a glória. Aí o anjo desce, toca a sua boca com brasa viva do altar. Naquela hora o pecado foi perdoado e em seguida ele já se sente fortalecido de ser um profeta de Deus. Segundo lugar, orar. Diga, segundo lugar, orar. Salmo 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Põe, é uma oração, irmãos. Salmo 141. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Para que você comece a perceber. O que precisa voltar então? Aquele sentimento que o Espírito Santo te incomodava quando você errava. Porque se você fica sufocando isso, chega uma hora que você fica com calo. Você nem dá mais valor para isso. Em inglês a gente fala aquele aquele sentimento assim de foi mal. Sentiu que foi mal, se conseguir reparar na hora, repare, irmãos. Não é aquele negócio, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque se você põe o sol, aquela sementinha vai brotar, vai germinar e lá na frente você vai colher um fruto de alguém irado. Terceiro, viver. Diga, terceiro? Viver. Tiago 1,19 diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. E aqui não é só homem, é mulher também. Os homens não me ajudaram hoje, hein, homem? Fala amém, irmão, pelo amor de Deus. Por falar nisso, eu coloquei algo no Facebook, eu já quero pedir perdão. Porque nenhum homem me apoiou. Se você viu o meu Facebook hoje, eu vi um livro desse tamanho e um cara olhando do lado assim, lendo. Aí eu coloquei embaixo, manual de como entender as mulheres. Nenhum homem falou amém. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem e toda mulher seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Eu tenho que terminar. Deixa eu te dar algumas dicas que eu penso que são importantes. Se você não entendeu o que foi falado, não tire conclusões precipitadas. Quem pode dizer amém? Amém? No que depender de sua parte, procure o esclarecimento. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivo isso aqui. Pensa bem, eu vou para outros países que às vezes eu tenho que ter 2 intérpretes para chegar na pessoa que eu quero dizer uma coisa. Eu não sei se o que eu estou falando é o que esse traduziu, é o que passou para o outro, é o que chegou no outro. E tem horas que eu falo, já fiz muitas vezes isso, porque já aconteceram coisas incríveis nas viagens, principalmente para a Coreia. E eu faço o gesto, eu falo, olho no olho do pastor, eu falo isso e isso é o que está acontecendo, e isso não está certo. O senhor está entendendo? Em inglês. Aí eu falo para o cara traduzir para o coreano, porque ele entende inglês, mas eu não sei se ele entende tanto quando eu estou passando para ele. E aí chega no final, não, entendi, e volta. Já aconteceu isso nos Estados Unidos, com o meu pastor nos Estados Unidos, de ele falar uma coisa, ou às vezes ele pregar uma mensagem, e eu falo assim, não entendi aquela mensagem.
Tinha alguma coisa que você queria comunicar que eu não estou fazendo? Eu sou assim, irmãos. Não gosto de mal entendidos. Não vou conseguir solucionar tudo, mas tem momentos que é necessário chegar no particular. Olha, a gente está precisando conversar. Agora, não é conversar e eu falar só o que eu quero, porque pode ser que a pessoa fale algo que eu não vai gostar. Quem está entendendo? Então, no que depender de sua parte, procure esclarecimento. Terceiro, não resolva assuntos sérios pelo Facebook, e-mail ou SMS. Quem pode dizer amém por isso? Irmãos, Facebook não é lugar de aconselhamento, não é lugar de você lavar roupa suja, não é lugar de você expor a sua esposa ou seu marido, não é lugar de você corrigir os seus filhos, não é lugar de você falar da sua igreja, e não é lugar de você falar da mensagem de hoje. Eu vejo tanta coisa, irmãos, e brigas, e gente parece que quer arrumar confusão. E aí o pessoal entra. Não entre, irmãos. Não resolva assuntos sérios pelo Facebook. Quarto, considere que toda situação pode ter um outro lado. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Considere que toda situação pode ter outro lado. Isso a gente aprende em aconselhamento para casais. Às vezes a mulher vem falar, eu tenho que ouvir o lado dela, mas eu vou procurar o lado dele também. Não vai adiantar ouvir só um lado. De repente ela chora, ele é violento, ele é isso, ele é aquilo. Aí o cara vem, todo arranhado, ela me bateu. Sério, eu aconselhei um cara uma vez em Newark. Gente, sem brincadeira, a mulher bateu tanto nele. Ele estava todo arregaçado, o olho ficou desfigurado. E ela falando, não, eu não aguento mais esse homem. Eu não vou te falar o que eu falei. Então considere isso. Outros lados, ouça o outro lado da pessoa. Queira saber o que é. Quinto, lembre-se que você também já teve o seu dia mau. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Onde você também falhou e disse o que não devia. Não é, a gente não está lidando com um bando de gente perfeita. Porque se fosse perfeito, Deus já tinha tomado para ele. Tem o dia que você está com enxaqueca, tem o dia que você está passando mal, tem mulher que no momento do período não adianta falar com ela da menstruação, não adianta. E tem momento que o homem parece que tem também. Os dois têm. Agora, como aprender isso, irmãos? Se você viu que não vai adiantar você entrar e querer brigar naquele momento. Ok, agora não é hora de a gente conversar. O que você está querendo dizer? Eu não sou bom para... Não é hora de a gente conversar agora. Seja firme. Não vai adiantar você falar assim, está vendo como você está possuída? Agora não é a hora. Use esses momentos de erro e fraqueza para crescer e exercitar misericórdia. Amém? Para os casados agora também, aprenda quais são os melhores momentos para compartilhar situações que causam estresse e tensão. Pensa bem, às vezes o marido trabalhou o dia inteiro, a criança fez coisa errada na escola, o marido vem, pegou o trânsito, furou o pneu do carro, ele chega, teve que chamar Porto Seguro, não veio logo, roubaram ele, aí ele chega em casa, a esposa também quer desabar tudo. Não é a hora. Não é fácil, irmãos. Eu falo isso porque eu sei, não é fácil. Mas olha, a gente tem algo que a gente tem que conversar. Não sei se agora é o melhor momento. Não, é urgente. Não, está tudo bem, você está muito cansada. Veja a importância da outra pessoa. Quem pode dizer amém por isso? Porque aí é assim que você vai crescer junto e vai falar, não, dá para a gente falar agora. Aí se viu que começou a ficar quente o negócio. Não, agora não dá. Não dá. Aí quando pega um dia bonito, de sol, né, que você acorda disposto, dá para a gente falar sobre aquilo agora? Entenda que é para falar só sobre aquilo. Por quê? Estava tão bom o dia.
Quem pode dizer amém por isso? Então, voltando lá para Efésios. A segunda parte está toda em Efésios, mas eu acho que até aqui já está bom para nós hoje. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quem pode dizer amém? Coloque-se em pé. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Quem foi abençoado hoje, diga amém. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse esclarecimento que o Senhor me deu hoje. E eu quero abençoar a vida de cada irmão e de cada irmã. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós sabemos que somos barro nas mãos do oleiro, que estamos sendo trabalhados por Ti. Te agradecemos, Pai, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu quero declarar a tua misericórdia nessa noite, nesse lugar. Eu quero orar, Pai, para que essa palavra permaneça em nosso coração. Eu quero orar para que essa palavra de hoje possa ser uma semente, Pai, que venha produzir muito fruto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que muitos estão feridos, machucados, desencorajados, mas a sua palavra nos fortalece e nos dá vida. Em nome de Jesus. Você que quer aprender isso e viver assim, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu quero crescer, superar, vencer ofensas, vencer toda obra do mal. Em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor, pelos momentos e situações que o Senhor até grifou durante a mensagem. Me perdoa as reações, o jeito que eu agi ou falei. Em nome de Jesus. Cancela, Senhor, palavras de morte e de destruição sobre a minha vida ou sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, visita o meu coração. Põe uma guarda na porta dos meus lábios. Guarda as minhas palavras. Toca, Senhor, com brasa viva do altar. Em nome de Jesus. Eu quero vencer nesta guerra invisível. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a minha família, meu casamento, os meus filhos, minha vida financeira, a igreja, os irmãos da igreja. Eu quero abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso.